E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás com breves resenhas. E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Mangás com breves resenhas. Aliás, fazia tempo que eu não gravava esse quadro, foram tantas publicações novas chegando, materiais de volume único, que eu acabei deixando um pouquinho de lado aí as publicações que eu sigo de forma periódica, mas agora estamos voltando com elas e eu vou abrir com Blue Ghost, volume 1, Fantasma Incorporar, mangá independente de Paulo Guttenberg, que vai contar com Pablo Dias, Kaji Pato, Ed Alves e Diego Silva, cada um desenhando um dos capítulos dessa publicação. Teremos 4 e mais um capítulo extra. O primeiro deles, que vai contar com a arte do Pablo Dias, vai inclusive já mostrar aqui, ó, uma grande homenagem ao Cassius Medawar, né? Editor da Conrad, que também já foi editor de mangás aqui no Brasil, com uma história que está relacionada a um certo poder, né? Um traje que o portador acaba ganhando poderes, né, sobre-humanos para proteger a humanidade. É uma história curtinha que eu não vou entrar em detalhes. E aí nós chegamos no principal, né, que vai ser focado no capítulo 2, 3 e 4, que basicamente vai mostrar duas irmãs, a Tiffany e a Daphne, sendo a Tiffany a mais velha, que tenta colocar panos quentes nas ações da irmã ali no colégio, que desceu o sarrafo em 3 marmanjos. Aí a diretora tá ali surtando, brigando, e a Tiffany pedindo desculpas, só que a irmã é desbocada, esquentadinha e tal. Já nas primeiras páginas desse segundo capítulo, o leitor consegue identificar a personalidade dessas duas irmãs, né? Essa situação da escola, né, feita pelo Paulo Guttenberg, já consegue trazer uma ambientação para o leitor da forma de agir de cada uma dessas irmãs, né? Uma é mais ponderada, mais experiente, mais calma. Já a Daphne, que causou toda a confusão, é mais explosiva, mais antissocial, anda de cara amarrada. E na sequência o leitor descobre que está ocorrendo uma série de sequestros ali na região, sequestro de crianças. A Tiffany, ela acaba olhando um homem que parece, né, agir de forma estranha, esquisita, quando se aproxima de crianças. Tanto que ela tem aqui, ó, um surto quando ela vê esse homem aqui, ó, com esse tapa-olho, cheio de barba e tal. Essa história aqui é desenhada pelo Kaji Pato. Então ela parte numa investigação pessoal aí para tentar localizar essas crianças, até porque o Luquinha, que é um garoto ali da vizinhança delas, que tem amizade, também foi sequestrado. E aí que nós vamos ter um momento, né, em que uma das irmãs acaba ganhando ali uma armadura. Ela faz um juramento e tal, e acaba ganhando capacidades sobre-humanas para combater esse sequestrador, que não tem nada de humano também. As cenas de ação são muito bem desenhadas, acho que é o Ed Alves que faz esse capítulo 4, bem bacana mesmo, olha só. Muito, muito legal. E aí nós chegamos no capítulo extra, que vai trazer aqui uma história envolvendo nativos indígenas e monstros lendários. Tem aqui também a história do lobo-guará, da proteção das florestas e tal. É uma história bacaninha, mas obviamente o centro dessa publicação são as duas irmãs, a Tiffany e a Daphne, onde uma delas acaba ganhando aí os poderes de Blue Ghost, podemos dizer assim. Bom, galera, uma publicação aí que eu vou deixar linkada na descrição, um quadrinho nacional independente. Paulo Guttenberg aí é um dos grandes nomes dos mangás independentes aqui no Brasil, então fica a dica para vocês. O próximo mangá é Hokuto no Ken, volume 13, da editora JBC. Nós temos aquela formulazinha que basicamente está em todos os volumes de Hokuto no Ken. Muda uma coisinha ou outra, mas basicamente é o Kenshiro enfrentando vários adversários até chegar no chefão da semana, né?
aí vai ter um enfrentamento, ele vai conseguir se superar, é aquela coisa bem básica. Aqui tem uma certa modificação que dá uma espécie de respiro um pouco para o leitor em relação a essa formulazinha pronta. A começar aqui pelo Kenshiro sendo desenhado numa clara homenagem ao filme Stallone Cobra. Não é muito Stallone Cobra. Tem várias cenas aqui dele andando com esses óculos assim que realmente fazem a gente lembrar do filme do Stallone. Arte muito boa, de bastante qualidade, tem bastante desenhos e tal. É um traço bem estilizado. E basicamente na trama desse volume 13, a Lin, ela acabou sendo sequestrada e ela vai parar numa ilha de demônios. E galera, lá somente os mais fortes sobrevivem. Então é aquela galera realmente pica das galáxias, né? E a princípio o Kenshiro ele vai enfrentar grandes problemas. Aqui tem mais um personagem que pelo menos me lembrou um pouquinho o Vega, né? Do Street Fighter. Tem essa máscara aqui bem esguio, ágil e tal. A Lin, ela se encontra nessa ilha, ela foi sequestrada pelo Jask. Aqui o Kenshiro, né? Olha só. Teve também um amigo dele que acabou indo para essa ilha, mas ele foi derrotado por essa versão do Vega do Street Fighter. Vai aparecer até o Slot, tá? Vocês lembram do Slot, né? Qual filme que é mesmo? Pô, agora me fugiu o nome do filme. Mas o Slot também vai dar as caras aqui, homenageado. Olha que arte bonita. As cores também, eu gosto bastante das cores dos mangás. Aqui você tem aquela pegada preto, branco, cinza e vermelho. Então ele vai enfrentando vários adversários conforme vai avançando. Aí vai ter esse Brutamontes aqui, que vence todo mundo dentro de um período de 2 minutos. Ele coloca até uma ampulheta ali para contar o tempo e tal. Aí ele também vai se testar contra o Kenshiro, que é obviamente o fodão dos fodões, deixa Chuck Norris ali a ver navios com relação às suas capacidades. E aí, esse carinha aqui, ele percebendo toda, né, a obsessão do Kenshiro em resgatar a Lin, ele resolve sequestrá-la também. E aí, ele vai apresentar para o chefão do dia a garota dizendo que existe um homem que vai derrotá-lo. E aí vocês têm aqui personagens com o ego lá em cima, que se acham os fodões das artes marciais, e nós vamos ter mais um enfrentamento, né, do Kenshiro com um dos generais desse país aqui formado por, entre aspas, demônios. Então galera, basicamente é aquela formulazinha básica, mas como eu disse, esse lance aí dos países do país dos demônios até deu um certo respiro, eu acabei me divertindo um pouquinho mais com esse volume 13, mas de maneira geral, Hokuto no Ken me decepcionou bastante. As primeiras edições são legais, mas depois fica aquela coisa bem repetitiva que acaba até mesmo enchendo um pouco o saco. Agora vamos de Real volume 12 de Takehiko Inoue, publicação da editora Panini, um mangá de basquete para cadeirantes. Nós vamos ter nesse volume aqui, galera, um pouquinho mais do Togawa, de como ele se relaciona num jogo coletivo. Ele que vinha de um esporte individual, do atletismo e tal, como que ele vai agora, né, reagir diante do coletivismo, de jogar não sozinho, mas sim poder passar, colocar o companheiro numa melhor situação dentro do jogo. Ele é um cara muito competitivo, é um cara realmente obstinado, mas que tem, né, esse pensamento do individualismo. E aí nós vamos ter ele com um técnico que tem uma passagem ali durante um treinamento do chamado A-Camp, onde esse treinador vai colocar toda a sua experiência para demonstrar, né, a importância do trabalho em equipe. Ele que foi técnico da seleção dos Estados Unidos e ganhou a medalha de ouro durante uma Paralimpíada. E vai ter também um jogador dos Estados Unidos que vai auxiliar nesse treino, ele que também é cadeirante e foi campeão paralímpico. Vamos ter também, né, o garoto popularzão e tal, que está na fisioterapia junto com
aquele lutador de luta livre, o Scorpion, que está obstinado em voltar com apenas 2 meses de fisioterapia. Ele quer realmente se apresentar, voltar à vida que era antes, está se esforçando ao máximo, mas ninguém bota fé. É impossível, né? Uma pessoa que sofreu um acidente tão grave, agora simplesmente voltar a andar porque simplesmente quer. Não é bem assim. Tem todo um tratamento, é uma coisa realmente muito complicada. E o Takehiko Inoue, ele consegue extrair realmente dos personagens, né, esse sofrimento, essa angústia, e transmite isso para o leitor. Você sente que os personagens estão sofrendo, que eles estão realmente tristes, depressivos, que eles precisam se superar. Vamos ter uma passagem também relacionada ao Nomiya, né, que estava tentando conseguir uma vaga como jogador profissional. Ele é mostrado aqui mais ao final da edição e ele acabou até mesmo engordando. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ele estava numa peneira e tal, e aí na ansiedade ele acabou ganhando vários e vários quilos. Então realmente o Takehiko Inoue, ele trabalha muito bem, né, a trama, a história e também os personagens. Como eu disse, o Nomiya, ele ficou angustiado, né, por ter feito aquela peneira, aguardando o resultado, acabou engordando justamente por conta dessa apreensão. Então você vê que realmente o Takehiko Inoue, ele tem todo um cuidado, né, para trabalhar com esse mangá real e também, obviamente, nos seus trabalhos anteriores, Vagabond e Slamdunk. Então fica a dica, mangá realmente de altíssimo nível. Para finalizar, vamos de Berserker volume 41, material da editora Panini Comics. Tem uma edição especial que vem lá com uma maletinha e tal. Particularmente não me interessei, comprei somente a edição simples, né? É o primeiro volume lançado após a morte do lendário Kentaro Miura, que obviamente marcou seu nome dentro dos quadrinhos mundiais, principalmente dentro do gênero Dark Fantasy, justamente por conta da publicação Berserker. Aqui, ao final, é dito que trata-se do último trabalho escrito e desenhado pelo Kentaro Miura, ok? Então eu vou me pautar nisso. Contou, obviamente, com o staff ali, vários nomes, né, que ajudaram a concluir essa obra. Eventualmente, se faltou algum detalhe ou finalizar uma página, eles que acabaram tendo esse trabalho. E eu achei o volume mais fraco de Berserker em termos de roteiro. A arte é, sem dúvida, espetacular. Isso é indiscutível. O tanto de detalhes que o Kentaro Miura coloca é simplesmente de deixar o leitor boquiaberto. Trabalho artístico de excelência. Aqui temos a casca. Isso aqui é um deslumbre para quem gosta de arte em quadrinhos. Olha isso, pelo amor de Deus. Kentaro Miura realmente vai deixar saudades, um grande mestre dos quadrinhos. Um trabalho artístico muito característico, né? Ímpar, inclusive. Dominava muito bem as cenas de ação, esse universo de fantasia, principalmente quando envolvia monstros, né? Mas eu tenho uma ressalva, inclusive em relação à arte do Kentaro Miura, tá? Considerando aqui o dito que foi ele que fez esse trabalho, onde, por exemplo, o Griffith, né? Ele está desenhado com uma feição mais infantil, o rosto mais arredondado, né, que normalmente se utiliza para desenhar crianças. Eu fiquei um pouco incomodado com esse rosto dele, sabe? Não lembrava o Griffith com aquele rosto mais fino e andrógeno. Ele ainda tem, né, aquele ar angelical, mas esse rostinho meio infantilizado particularmente me incomodou, né? Aí considerando toda a qualidade do Kentaro Miura, obviamente. Bom, e com relação à história, que obviamente também é muito importante, eu diria que em vários momentos nós temos passagens muito bobinhas, diálogos pueris, sabe? Que traz ali algo que não parece ser aquele Berserker mais brutal. Eu entendo que entre um volume e outro, né, até por várias consequências, coisas grandiosas que acontecem, você precisa de um certo respiro. Mas aqui eu realmente achei tão bobinho e várias conveniências acontecem dentro dessa história. Desde a aparição daquele cavaleiro, né, que tem uma caveira, né, que já auxiliou
o Guts, e é bem misterioso, até a aparição de uma criancinha ali que surge meio de forma aleatória dentro da história, aparentemente ela vai ter uma certa importância. Aí tem o anão lá que forja armaduras, foi o criador, inclusive, né, da armadura do que o Guts utiliza, e agora ele está tão enfraquecido que ele precisa da utilização dessa armadura, mas tem as consequências por utilizá-la também. O lance das bruxas ali, o aprendizado entre elas, eu achei que teve uma passagem dedicada muito longa dentro da história com relação a isso. Aí você tem também mais a conveniência de que me fugiu o nome da personagem, mas ela já é adulta e está aprendendo agora a magia e ela consegue ser a diferentona de todo mundo. Olha, como que uma adulta em 2, 3 meses conseguiu aprender a magia dos 4 pontos cardeais, sendo que adulto não consegue. Eu levei tantos anos e tal. Bem forçadinho, sabe? Então eu achei realmente bem decepcionante em termos de trama, de história, esse volume 41. Normalmente o Kentaro Miura, ele trabalha de uma forma mais lenta, com detalhes, tudo que ele vai construindo dentro da história. E aqui eu senti que teve muita coisa acontecendo, muita coisa jogada, né, de uma forma meio conveniente dentro da história. Então realmente eu fiquei aqui decepcionado com este volume. E aí, galera, isso não quer dizer que ele é péssimo, que ele é ruim. É que você tem uma média, né, dentro da série Berserker, que é altíssima, né? É um nível muito alto. Então, quando chega num volume como esse, que particularmente não me agradou, você acaba ficando decepcionado. Mas eu tenho certeza que para quem não lê histórias de tanta qualidade, quando lê isso aqui vai adorar, né? Obviamente é uma história de fantasia, não vai ter muita coisa dark aqui, muita coisa pesada, né? Mas eu realmente esperava mais desse volume 41, talvez eu tenha ido também com muita sede ao pote. Bom, então é isso aí, galera. O que vocês acharam dessas publicações? Vocês leram? Principalmente em relação a Berserker 41, realmente decepcionou? Vocês adoraram? Como foi a experiência de vocês? Coloque aí nos comentários, beleza? Então um abraço para todos vocês e fui!